Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática. Estamos começando mais uma aula. Essa aula é para alunos do 9º ano e é uma sequência do que nós estávamos vendo a respeito de raízes, né? A gente já falou alguns aspectos sobre raízes, falamos na aula passada sobre propriedades e agora a gente fala sobre adição e subtração de radicais, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer adição ou subtração que envolva radicais, a gente pode separar aí em 3 casos, né? O primeiro caso, que é o mais simples, é que você consegue perceber claramente que todos os radicais envolvidos eles são semelhantes, né? Esse é o primeiro caso, é o caso mais simples quando a gente vai fazer ali a adição ou subtração de radicais, tá certo? Então, o primeiro caso é o caso em que todos os radicais são claramente semelhantes, ok? Aqui, nós temos esses exemplos em que todos eles são semelhantes, né? Aqui na letra A todos são semelhantes, os da letra B todos semelhantes, os da letra C todos semelhantes. Como assim semelhante? O radical ele já vem pronto, ele vem o radical com algum número multiplicando ele, mas você percebe que ó, o radical que aparece aqui é a raiz de 5, aqui a raiz de 5 e aqui a raiz de 5. Todos eles são semelhantes. Então, como é que você faz para juntar, para transformar isso numa coisa só, né? Adição, subtração é você juntar esses radicais, essa expressão, e transformar em uma única expressão mais simples, tá certo? Então, toda vida que você tem radicais claramente semelhantes, você faz assim. Você vai colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar para fora dos parênteses. Toda vez que você pensar na palavra evidência, memorize essa ideia. Colocar para fora dos parênteses. Colocar para fora dos parênteses quem? Aquele que está aparecendo em todos igual aqui em todos. Qual que aparece igual em todos aqui? Aqui você tem 2 raízes de 5. 7 raiz de 5 e menos 3 raiz de 5. Qual que aparece igual nos 3 aí? O raiz de 5. Então você coloca um parênteses. Fora do parênteses é aquele que aparece igual em todos. O que aparece igual é o raiz de 5. Certo? E o que não é igual, o que está junto da raiz, você coloca dentro. Então você vai colocar o 2, o mais 7... e o menos 3, mais 7 e o menos 3. E você vai fazer somente a conta dentro dos parênteses, tá certo? Bem simples, bem fácil. 2 mais 7, 9. 9 menos 3 dá 6. Então a resposta é 6, raiz de 5. Precisa colocar o parênteses, professor? Não. Você coloca os parênteses para fazer a conta. Depois que você fez a conta, você já coloca o número e do lado a raiz, tá certo? Acabou ali, bem simples, bem fácil, certo? Próximo exemplo. Aqui, os radicais são semelhantes aqui? São, raiz de 11 e raiz de 11. Então, do mesmo jeito, você vai colocar em evidência, colocar um parênteses, fora do parênteses, a raiz que fica aparecendo igual, que é a raiz de 11, e dentro o que não é igual, o 10, o menos 6 e o menos 4 sobre 15. Tá certo? Vamos relembrar como é que a gente faz conta quanto é fração. Tá certo? Então, 10 menos 6 dá 4. Então, isso daqui eu vou fazer aqui. Vai dar 4 menos 4 sobre 15. Certo? Como é que a gente faz, ó? 10 menos 6, 4, botei a resposta aqui e copiei esse daqui, ok? Como é que a gente faz uma soma com um número, uma subtração de um número com uma fração? Você transforma o número em fração, como? Você coloca 1 embaixo. Sempre quando não tem nada, você coloca 1. E agora, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer setinha para cá. Setinha indica multiplicação.
Então você vai fazer esse vezes esse. Sempre você começa assim, ó. Pega esse daqui de baixo com o primeiro daqui de cima, certo? 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. Agora a setinha pro lado de lá. 1 vezes 4. Bota esse sinal que aparece aqui no meio, no caso é um sinal de menos. Agora esse, 1 vezes 4 dá 4. Por último, a setinha aqui embaixo. Tá certo? Então, setinha assim e embaixo. 1 vezes 15 dá 15. E agora, quanto que é 60 menos 4? 56. 56 sobre 15. Então, a resposta aqui, ó, quando você pegou, juntou a resposta que deu aqui, desses dois, que foi 4, com essa daqui, isso daí vai dar 56 sobre 15. Para terminar, tem que botar a raiz acompanhando. Então, vai ficar 56 sobre 15, raiz de 11. Tá certo? É assim que a gente faz conta quando tem a raiz. Se ela for um número e uma fração, você coloca um embaixo e faz desse jeito. Se for as duas frações, você faz desse jeito, só que não precisa colocar o 1, tá certo? Faz setinha para lá, para cá e embaixo. Último exemplo. Aqui os radicais, todos semelhantes. Então, coloco parênteses, certo? O primeiro é o 3. Depois, aqui, ó, quando não tem nada aqui na frente, o número que aparece é o 1, tá certo? Então, 3 aqui é menos 1. Aqui é menos 5. E aqui é assim, ó. Quando não tem nada, tem que ter um aqui na frente. Não pode ficar o espaço vazio. Quando não tem nada, é o quê? 1, tá certo? Do mesmo jeito que aqui. Tem um 2 embaixo. E como não tem nenhum aqui na frente da raiz, significa que é 1 também. Então, a fração é que é menos 1 que está em cima e o 2 que está embaixo. Então, é menos 1 sobre 2. E aqui fora... certo? E agora, como é que a gente responde essa de baixo? Vou apagar aqui em cima. Como é que a gente responde essa que está embaixo? Então, ó, você vai fazer essa conta aqui primeiro. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 5 dá menos 3. E você vai copiar essa fração aqui. Então, menos 1 sobre 2. E agora, do mesmo jeito que a gente tinha feito, coloca 1 aqui. Aí vai fazer setinha para cá. Certo? Quanto que é 2 vezes menos 3? Dá menos 6. Setinha para cá agora. Bota esse menos aqui. 1 vezes 1 dá 1. E a setinha embaixo. 1 vezes 2 dá 2. Menos 6 e menos 1. Devo 6 e devo 1. Eu devo no total 7. 7 sobre 2. Então ali onde tem isso tudinho aqui, eu substituo por quanto? Eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Eu vou botar um igual aqui. Porque não vai ter espaço. Não, vou botar aqui em cima, ó. Certo? Então, essa resposta aqui, disso aqui, eu vou colocar aqui. Então, vai ficar menos 7 sobre 2. E repito a raiz. Vai ficar raiz de 3. Tá certo? Então, é assim que a gente faz adição, né, e subtração. Aí está misturado, adição com subtração. Adição e subtração de radicais, no primeiro caso, quando são claramente semelhantes. E agora a gente vai ver mais 2 casos, ok? Então vamos lá, o segundo e depois o terceiro caso. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ao segundo caso.
caso em que os radicais eles podem ser escritos como radicais claramente semelhantes, né? Eles não vêm prontos não, a gente tem que mexer ali para transformar eles claramente semelhantes, né? Que é um pouquinho mais difícil que o primeiro. Então aqui no exemplo A a gente tem um radical raiz de 2, raiz de 8, raiz de 32. Como é que a gente faz? Esse daqui a gente não mexe, certo? Como esse é o menor, 2 menor que 8, menor que 32, a gente começa a desconfiar que a gente tem que transformar o 8 em alguma coisa com raiz de 2 e o 32 também com alguma coisa com raiz de 2, tá certo? A mesma coisa aqui, você vai manipular, que o menor é o raiz de 6, então você tem que manipular aqui para ver se aparece alguma coisa com raiz de 6 aqui e aqui. E aqui é um pouquinho mais complicado porque os números são grandes, a gente vai ver o que vai aparecer aqui. Tá certo? Então nesse aqui, como raiz 2 é um número pequeno, a gente desconfia que vai aparecer raiz 2 de alguma maneira aqui e aqui. Como é que a gente faz? A gente fatora. A gente pega o 8 e fatora para poder escrever ele como uma multiplicação, né? Para tentar descobrir os fatores aqui. Então, começamos dividindo pelo 2. 8 dividido para 2 dá 4, 4 dividido para 2 dá 2, 2 dividido para 2 dá 1. Certo? Então, 8 é a mesma coisa que o quê? 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Tá certo? Só que eu não vou deixar escrito dessa maneira. Eu não vou deixar 2 elevado a 3. Eu vou deixar dessa maneira. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Certo? Lembra a propriedade de potência que a gente conserva a base somos expoentes? Por quê? Porque isso daqui, ó, essa raiz aqui, ó, raiz de 8 é a mesma coisa que raiz 2 elevado a 2 vezes raiz 2 elevado a 1. Lembra o que acontece quando a gente tem uma raiz assim, uma multiplicação? Dentro da raiz, ó, você pode tirar, certo? A gente diz que a gente pode tirar esse que está aqui, ó, com expoente 2 para fora de uma raiz quadrada. Aqui, quando não tem nada, as raízes são quadradas. Então, esse 2 aqui, ó, ele pode, essa potência que ela pode sair, esse 2 seria cancelado com esse 2 que tem aqui, certo? Então, como é que ficaria? Ficaria assim, esse primeiro, que é a raiz de 2... Esse segundo aqui, ó, esse 2 vai sair para fora. Essa raiz, esse expoente 2, vai morrer com esse 2 que aparece aqui, certo? Então esse 2 ele pode sair para fora. Vai ficar mais 2 raiz de 2. Por que esse 2 aqui fora? Que é esse 2 elevado a 2 que está aqui, ó. Então ele pode sair para fora, né? E o que sobra? Esse 2 aqui dentro da raiz. Esse que o expoente dele aqui é 1 que a gente não precisa colocar. Certo? E agora vamos mexer nessa raiz de 32. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fatorar a raiz de 32. Como é que a gente fatora o 32? Vai ficar 32 dividido para 2. Dá 16 dividido para 2. Dá 8 dividido para 2. Dá 4 dividido para 2. Dá 2 dividido para 2. Dá 1. Certo? Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Só que eu não quero esse 5 aí. Eu quero que apareça assim, ó. Eu quero que apareça 2 elevado a 2, ó. Então, ó, desse 5 aqui eu tirei 2 e ainda ficou o quê? Ficou 3. Aí eu boto 2 elevado a 2 de novo, né? Já tirei, ó, de 5 eu já tirei esse 2 e esse 2. Ficou sobrando quanto? 1. Então ficou 2 elevado a 1. Tá certo? Ó, quando eu somar 2 mais 2, 4 mais 1, 5 volta para cá. Vou usar isso daqui. Por quê? Porque eu consigo escrever assim, ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 vezes 2. Vou tirar esse primeiro 2 e esse segundo. Então vai ficar assim. Vai ficar mais 2 vezes 2 raiz de 2. Esse 2 é esse primeiro, esse 2 é esse segundo. Por que ele saiu? Porque aqui o expoente é 2, ele pode sair
toda a potência que está aqui, ela pode sair se o expoente dela for igual a esse númerozinho que aparece aqui. Lembrando, aqui quando não tem nada é 2. Você pode multiplicar esses dois aqui, ó. Quando você multiplicar, vai dar quanto? Quando você multiplicar esses dois aqui, vai dar 4. Então vai ficar mais 4 raiz de 2. Agora tá tudo semelhante, ó. Agora como é que vai ficar? Quando você juntar esses semelhantes aí. Quando você juntar esses semelhantes, ó. Aqui quando não tem nada é o quê? É 1. Então 1 mais 2, 3, 3. Mais 4, 7. Então a resposta aqui, ó. É 1 mais 2 mais 4. Raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 7 raiz de 2. Então, a minha resposta é essa aqui. 7 raiz de 2. Dessa primeira, né? Quando você transforma o 8 em 2 elevado a 2 vezes 2, tira esse 2 para cá, para fora, fica aqui. Quando você transforma o 32 em 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Por que eu faço isso? Para aparecer esse 2 aqui para eu poder tirar da raiz. Tirei esse primeiro 2, ficou aqui. Tirei esse segundo 2, ficou aqui. Esse não tem expoente 2, o expoente dele é 1, não precisa colocar, ele fica preso dentro da raiz. E aí você multiplica o que está aqui fora. Deu 4. E aí você junta. Certo? Então essa foi a nossa letra A. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para fazer a letra B. Ok? Então, letra B. A gente tem uma raiz de 6 aqui, então a gente desconfia que a gente tem que manipular esse 24 aí para aparecer alguma coisa com a raiz de 6 aí. Vamos ver se a gente consegue. Então, vamos fatorar 24 para ver o que dá. 24 dividido para 2 dá 12. 12 dividido para 2 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. Não dá mais para dividir para 2, eu divido para 3, que dá 1. Certo? Aí vai ficar como, ó? Vai ficar 2 elevado a 2, certo? Eu quero que o expoente seja 2, então eu vou juntando de 2 em 2, ó. Quando tiver 2 aqui, eu boto 2 elevado a 2. Esse terceiro 2 aqui, ó, não tem outro aqui embaixo para juntar com ele. Então ele aparece sozinho aqui. E o 3 também aparece sozinho, então ele fica aqui. Então essa raiz aqui, ó, raiz quadrada de 24, é a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. O único que pode sair da raiz é esse 2 que está elevado a 2 aqui. Então ele sai. Quando ele sai, desaparece esse expoente. Vai ficar só o 2. Dentro da raiz vai ficar 2 vezes 3. Ora, mas 2 vezes 3 é quanto? 2 vezes 3 é 6. Então aqui vai ficar 2 raiz de 6. Olha a raiz de 6 aqui que a gente precisava. Então já conseguimos fazer a raiz aparecer. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de 6 aqui. Esse segundo aqui é 2 raiz de 6. E agora vamos para o último. Como é que a gente faz o último? O último a gente fatora quem? 54. Fatora o 54. Vamos lá. Fatorando 54, vai ficar 54 dividido para 2. Sempre começa pelo 2. Vai dar quanto? 54 dividido para 2, 27. 27 não dá para dividir para 2, dá para dividir para 3. Dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. E o 3 dividido para 3 dá 1. Como é que fica, ó? Você não consegue juntar o 2, só aparece uma vez. Mas o 3 aparece duas, ó. Então você bota 3 elevado a 2. Você junta esses dois aqui, ó, bota ele aqui. Esse daqui ele vai ficar sozinho, né? E o 2 fica sozinho também. Não dá para juntar com mais ninguém. Então, aonde tem raiz de 54,
Eu vou botar assim, ó. Eu vou botar 3 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. Qual é o único que pode sair da raiz? É esse 3 aqui, porque o expoente dele é o 2. Então ele sai para fora da raiz, o expoente desaparece, só que fica 2 vezes 3. Só que 2 vezes 3 é quanto? É 6. Então vai ficar 3 raiz de 6. Então aonde tem 54 aqui, ó, eu substituo por 3 raiz de 6. Pronto. Tudo semelhante aqui. Agora eu posso juntar. Lembrando, aqui quando não tem nada é o quê? É 1. E aí vai dar quanto aqui, ó? Boto parênteses, 1 do primeiro, mais 2 do segundo, ó. 1 do primeiro, mais 2 do segundo, mais 3 do terceiro. Fecho parênteses, a raiz 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 3 dá 6. 6 raiz de 6. E aí você conseguiu simplificar aí. Certo? Então, primeiro exemplo, a gente já fez, apareceu. Segundo exemplo também. Vamos para o C. O C é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque a gente não tem ideia de qual vai ser a raiz que a gente vai usar. Tá certo? Então, vou apagar aqui para a gente fazer o C. Aí você veja esse vídeo várias vezes, você não entendeu, vê de novo, tá certo? Eu estou precisando apagar para ter mais espaço, só que aí você vê novamente o vídeo para poder entender. Qualquer coisa, copia no caderno que eu fiz aqui, tá bom? Então vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Preciso calcular o quê? Preciso fatorar o 180 e o 500. Primeiro 180, ó. Vai ficar 2, 180 por 2 dá 90, 90 por 2 dá 45, 45 eu consigo dividir para 3, por 2 não dá mais, por 3 dá 15, 15 eu consigo dividir por 3 de novo, dá 5, e o 5 eu só consigo dividir por 5, que dá 1. Aí vamos lá, prestando atenção. 180, raiz de 180, eu consigo escrever como? Ó, vou juntando 2 em 2. Então, 2 elevado a 2, que apareceu 2 vezes. O 3 apareceu 2 vezes, então vai ficar 3 elevado a 2. E quem apareceu sozinho? O 5. Certo? Os únicos que vão poder sair da raiz é o 2 e o 3. O 5 fica preso. Então, a gente já desconfia que vai ser a raiz de 5. Então aqui, ó, onde tem raiz de 180, eu vou botar assim, ó. Isso aqui, ó, deixa eu escrever logo aqui antes de botar aqui embaixo. O 2 vai sair, vai ficar assim. O 3 vai sair, vai ficar assim, sem o expoente. E quem fica preso dentro da raiz é o 5. Aí fora você multiplica, esses dois que estão aqui fora você multiplica. 2 vezes 3 dá 6, então é 6 raiz de 5. Então aonde tem raiz de 180... você pode trocar por 6 raiz de 5. Então, esse daqui, ó, eu vou, no lugar dele, de eu copiar ele, eu vou copiar 6 raiz de 5. Aí agora eu vou ver quanto que dá esse daqui para copiá-lo na frente. Certo? Vamos ver. Como é que vai ficar, né? Então, 500, ó, dividido por A2 dá 250. 250 dividido por A2... dá 125. 125 não dá por 2, não dá por 3, dá por 5. Que dá 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Tá certo? Então como é que a gente escreve? Vai ficar assim. Vai ficar raiz de 500 é igual a... O 2 aparece 2 vezes, então eu coloco 2 elevado a 2. O 5 aqui aparece 2 vezes, eu coloco 5 elevado a 2. E esse 5, que ficou sozinho aqui, ele fica assim, tá certo? Aí o que acontece aqui? Esse 2 ele pode sair para fora, esse 5 também, e fica esse raiz de 5 aqui sozinho. 2 vezes 5 dá 10, então aqui vai dar 10 raiz de 5, tá certo?
Então, no lugar do raiz de 500 aqui, eu vou colocar 10 raiz de 5, tá certo? Já tinha colocado aqui 10 raiz de 5, né? E aí ficou 180 como sendo 6 raiz de 5. O raiz de 500 eu coloquei aqui como sendo 10 raiz de 5. E aí eu vou colocar entre parênteses, tá certo? A raiz de 5 ela fica do lado de fora. E aí vai ficar o 6 daqui e o 10 daqui. 6 mais 10 é 16, então fica 16 raiz de 5. Tá certo? Esse foi então o terceiro, né? O exemplo letra C, né? Do caso em que os radicais eles não aparecem claramente semelhantes e a gente precisa manipular um pouquinho, tá certo? Vamos agora para o terceiro e último caso. O caso em que apenas alguns radicais são semelhantes, né? Quando isso acontece, você junta quem você puder juntar, quem é semelhante, e os que não são semelhantes você simplesmente copia, tá certo? Então eu tenho raiz de 5, menos 3 raiz de 5, tem um raiz de 10 aqui, que a gente não consegue simplificar. Por quê? Porque raiz de 10 é raiz de 2, é 2 vezes 5. Você não consegue tirar o 2 dentro da raiz, então ele fica aí, tá certo? Como assim, professor? Não entendi. Ó, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, tá certo? Você fica com vontade de botar esse 2 para fora, só que ele não está elevado a 2, certo? 2 vezes 5, 10. Como ele não está elevado a 2, ele não sai da raiz. Então você não consegue mexer com ele, tá certo? Então a raiz de 10 fica só isso daí mesmo, tá certo? E você tem um raiz de 2 que não aparece aqui em nenhum canto e o menos 4 raiz de 5. Então você vai juntar, ó, esses três aqui. Então vai ficar, ó, aqui quando não tem nada é um desse. Aqui, menos 3 desse, esse e esse. E o menos 4 aqui, certo? Bota o raiz de 5 aqui. Então já foi esse, ó, esse e esse. Esse não é semelhante com ninguém, eu só faço copiar ele aqui, não dá para fazer nada com ele. E esse aqui também não. Certo? Aqui dá quanto? 1 menos 3 dá menos 2 e menos 4 dá menos 6. Então a resposta é menos 6 raiz de 5 mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Tá certo? Então, vocês viram o quê? Que a gente juntou quem a gente podia juntar, os semelhantes. Os que não são semelhantes a gente simplesmente copia. Tá certo? Aqui o 27. O 27 é a mesma coisa que o quê? Ó? 27 é a mesma coisa que 3. Deixa eu fazer aqui a conta bem rapidinho aqui no cantinho. Quando você divide o 27, ó, dividido por 3, dá 9 por 3, dá 3 por 3, dá 1. Então, o 3 aparece 3 vezes. Eu vou juntar ele de 2 em 2, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3. Tá certo? O 45, quando você fizer a conta aqui do 45, vai ser assim, ó. 45, você divide por 3, dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então o 45 é assim, ó. 3 elevado a 2 vezes o 5. Só aparece uma vez. Mais 3, raiz de 3, estou copiando, menos raiz de 2. Quem eu posso juntar aqui, ó? Esse 3 ele pode sair para fora, então vai ficar 3 raiz de 3 aqui. Esse 3 pode sair para fora, vai ficar 3 raiz de 5. Copio esse e copio esse. Quem é que eu posso juntar? Quais são as raízes semelhantes aqui, ó? Essa e essa, porque tem raiz de 3. Essa daqui, o 3 não está dentro da raiz, ela está fora. Então não tem nenhum raiz de 5 para mim juntar, nem raiz de 2. Então vocês só vão juntar esse. 3 que está aqui fora com 3 que está aqui fora, vai dar quanto? Vai dar 6 raiz de 3
3 desse daqui com 3 desse vai dar 6. Esse eu só faço copiar. 3 raiz de 5. E esse menos raiz de 2 também. Ok? Então pronto. Esse foi o nosso segundo exemplo do terceiro caso, né? Vocês vão ter a lista de exercícios para fazer, com exercícios parecidos com esse, né? É interessante que vocês vejam o vídeo mais de uma vez, é um assunto um pouquinho complicado, então vocês vejam 2, 3 vezes, né? Tentem fazer o exemplo que eu fiz aqui. Como é que vocês podem estudar? Copia o que eu fiz no vídeo, e aí você, depois que viu a explicação 1 ou 2 vezes, você tente fazer sozinho, para ver se você entendeu. E aí depois que você fez isso, você vai para o exercício. Não tente assistir uma vez e de cara para o exercício, não, que provavelmente você vai se atrapalhar em alguma questão, certo? Então tente sentar, tente refazer o que foi visto no vídeo, para que você consiga, ok? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.